Muitas vezes as pessoas me perguntam que área eu devo seguir dentro do TI, ou gosto da área de TI, mas não sei que curso começar, não sei que faculdade escolher. Tive um delay muito grande no mercado de trabalho, eu comecei a ler minha carreira sem fazer uma faculdade. Eu, na verdade, demorei 1 ano para decidir que tipo de faculdade eu queria, justamente porque assim, meu objetivo como pessoa sempre foi entrar em alguma área relacionada à TI. Só que eu sabia que TI era uma área muito vasta, então eu não sabia ainda o que eu queria, porque hoje eu acredito que muitos aqui que estão procurando sobre a área viram que existem diversos cursos relacionados a diversas áreas. Então eu acho que vai depender um pouco do conhecimento sobre você, ou o que você entende que seria o melhor para você, para poder chegar no ponto certo e você seguir numa área de TI que vai se adequar mais à sua rotina, ao seu jeito de ser, vai te dar mais interesse. Eu acredito que é o ponto principal, porque se você não tiver interesse, você não vai querer estudar. Então TI exige muito estudo, porque muito conteúdo hoje a gente tem, cada dia que passa a gente tem que se atualizar mais e mais, então assim, não é fácil. Então eu quero tentar aqui lhe guiar para qual área de TI seria o melhor para você. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu venho trazer aqui o conhecimento relacionado à área de TI. Primeiramente eu vou dividir aqui em 4 grandes áreas, o qual a gente vai poder abordar melhor cada uma dessas áreas, pois a gente tem cursos voltados, profissões voltadas para cada uma delas. Então você primeiro precisa entender qual área que você quer atuar, ou melhor, qual área que você acredita que você tem mais assim habilidade, ou você tem mais gosto para poder escolher, certo? E eu acredito que assim, para cada área que eu vou falar, inclusive, eu acho que essa é uma regra clara. O perfil que você tem vai meio que ditar qual a melhor área para você seguir. Eu não estou dizendo que é uma regra, mas eu acredito que o perfil vai te ajudar, pois existem coisas que a gente não consegue forçar. Então vamos lá, a primeira área que eu tenho aqui para citar é a área de dados e inteligência de negócios, da qual eu participo, né, que é justamente a área de análise de dados, que é a área focada exclusivamente para relatórios, dashboards, a área focada realmente em dados. Então você vai estar se especializando em como gerar dados, como trazer valor para esses dados, como tratar informações, enfim, você trata grandes volumes de informações. Então é uma área focada exclusivamente em dados, então ela é para alguém que está interessado realmente em trabalhar com informações, em tratar informações, e ela tem aptidão para isso, ou no caso treinou e viu que era seu grande foco, que é uma área focada em entendimento de negócio. Ou seja, eu vou ter que lidar com gestores, eu vou ter que lidar com donos de empresa, eu vou ter que lidar com CEOs. O objetivo é entender que meio eles querem visualizar e tornar isso viável. Então você vai ter que ter essa conversa com eles, você vai ter que ter alguns tipos de entrevistas para poder entender qual a necessidade do cliente, e com base nisso você vai pegar os dados e vai gerar esse valor, né? Então você vai estar pegando grandes volumes de dados, você vai estar tornando eles viáveis de funcionar. Então assim, um cientista de dados, por exemplo, ele vai pegar essas informações e vai estar estruturando elas para poder que um produto específico atenda ao cliente. Então, mais resumidamente, já que é a minha área falando, eu como analista de dados, eu preciso entender o que o cliente precisa e eu preciso criar uma visualização. Então logo eu preciso que seja possível extrair essas informações de uma determinada ação, de um determinado setor. Então eu preciso tornar isso viável, eu preciso criar valor nesses dados. Então às vezes na verdade todas as funções, elas tendem a gerar dados, mas a gente precisa tornar esses dados valiosos, porque dados sem uma estruturação bem feita, né, são apenas informações lixo. Então não adianta você ter esse amontoado de lixo e não ter significado nenhum. Então você tem que trazer significado para esses dados, e aí sim, né, o cliente ele vai estar satisfeito tendo o resultado que ele precisa e também construindo um novo resultado, né, com base nessas informações que você vai trazer. Além disso, além da área de dados em si, a gente tem a área de segurança e infraestrutura, que é voltada para a área de hardware. Então você vai ter conhecimento da máquina, você vai ter conhecimento da rede de computadores de uma grande empresa, por exemplo. Você vai lidar com toda essa parte de segurança, então é uma área focada ali também na parte de segurança. Então a questão do firewall, a questão do compliance da empresa, então você vai ter que garantir que esses dados vão estar seguros, que você não vai sofrer de ataques de hackers. Então assim, essa área é totalmente voltada para quem gosta de um cenário assim mais estruturado, mais físico. Então você vai entender como a máquina funciona, vai entender quais os melhores equipamentos mais eficientes para estar executando determinada atividade. Então toda a estrutura da máquina vai ajudar você, né, a entender os melhores cenários para sua função. Então é voltado também para quem gosta dessa parte mais de engenharia ali do computador, de como ele funciona. Então é uma área focada realmente para quem gosta disso. Então eu, por exemplo, entendo a área, mas não é algo que eu quero me aprofundar. Eu não quero entender o que cada peça da máquina faz. Isso não me motiva a aprender. Eu gosto mesmo por curiosidade, porque sou uma pessoa curiosa, mas não é algo que me move. Então essa área é justamente para quem gosta disso.
A área de desenvolvimento e programação é uma área focada exclusivamente em quem gosta de programar, quem gosta de linha de código. Por exemplo, alguém que é mais introvertido e não gosta de maneira alguma de lidar com pessoas e quer ter seu trabalho ali direcionado, a área de desenvolvimento e programação é a área mais indicada. Porque quem programa normalmente já tem um projeto ali estabelecido, já tem uma questão ali já bem estruturada, já tem uma rotina definida do que vai fazer. E a gente tem ali, né, cargos como pessoas voltadas para produtos e voltadas para desenvolvimento de projetos, que já vão passar para a gente o que o cliente quer. Então você não vai precisar lidar diretamente com o cliente, perguntar qual a solicitação dele. O foco vai ser exclusivamente ali de fazer, executar ou criar o código, dentro, obviamente, do que é possível. Então você normalmente tem reuniões com a pessoa de produto ou desenvolvimento de projeto para mostrar os seus limites ali e indicar. A gente consegue fazer isso, vai levar tanto tempo. Então você acaba gerenciando o seu tempo, né? Então, na verdade, assim, além de gerenciar o seu tempo, né, dentro dos prazos estipulados pelo gerenciador de projeto, mas você tem um controle ali no que você faz. Então você não vai ter um contato com outras pessoas e você já vai ter um trabalho estabelecido. Então vamos lá, a última área, né, que é a projetos e produtos, que é justamente a área da qual ela gerencia tudo isso que a gente falou aqui. Então, por exemplo, a gente tem ali grandes projetos de empresas como o desenvolvimento de um produto específico ou a implantação de um produto já criado, do qual depende desses gestores, que eles vão justamente fazer esse papel de lidar com pessoas. Então eles são quem vão estar conversando com o cliente, que vão entender a necessidade, vão estar acompanhando o processo de adequação do cliente ao produto. Então é uma área totalmente focada ali para quem quer gerenciar grandes equipes a desenvolver alguma coisa. Então ele vai lidar com os programadores, ele vai lidar com os analistas de dados. Além disso, ele vai lidar com o cliente. Então ele é uma questão foco, né, totalmente focada em criar relações com o cliente e também estabelecer o produto. Então ele é focado em gerar resultados. Então o que o programador fez ali, ou o que o analista de dados executou, isso também vai ser um resultado, né, que o gerenciador de projetos vai fazer, que é garantir que o cliente tenha sucesso em usar esse produto. Porque de nada adianta a gente fazer um bom produto se o cliente não ter interesse por ele. Então a melhor forma, né, é ter alguém para gerenciar. Então essas são as 4 funções. Eu acredito que vai depender muito do seu perfil. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto de lidar tanto com pessoas, porém, né, no caso gerir pessoas, porém eu gosto de conversar e entender problemas. Então, para mim, a análise de dados, por mais que seja uma área que lide com pessoas, eu simplesmente vou entender os problemas, as necessidades dessa pessoa e vou trazer soluções baseadas em dados. Então, eu não vou precisar necessariamente gerir elas, né? Eu não vou precisar fazer com que essas pessoas se movimentem para alguma ação, algum bem. Então, eu acredito que, para mim, por exemplo, gerência de projetos não serve porque eu não quero depender que essas pessoas executem suas atividades. Agora, quando eu vejo os dados gerarem informações, gerarem resultados, isso para mim é o que traz prazer. Então, eu acredito que a minha área melhor mesmo é a área de... Agora, existem pessoas que gostam da parte de rádio, da parte elétrica do computador. Existem pessoas que gostam de programar, são mais introvertidas. Então eu acredito que toda essa área voltada para a questão do TI em si, né, ela tem diversas abordagens que você pode ter baseada em seu perfil. Eu acredito que talvez programadores, principalmente, a nova evolução ali para essa profissão é aprender a lidar mais com pessoas. Eu acredito que isso que vai gerar valor e resultado dentro da área. Assim como eu acredito que cada área dessa aqui, você tem que ter um pouquinho de conhecimento delas, porque em algum caso ou outro, né, você vai precisar. Por exemplo, eu como área de TI, na parte de análise de dados, como eu mexo muito com dados, eu preciso entender um pouco da parte do hardware, porque eu preciso entender qual é a capacidade que um sistema tem de gerar esses dados, né? Se um determinado computador ele vai aguentar essa informação. Então eu preciso otimizar isso. Então eu preciso ter um conhecimento básico. Assim como eu acredito que uma área de programação, por exemplo, também vai precisar ter um entendimento relacionado a lidar com pessoas, porque esse vai ser um diferencial de mercado para quem programa e também lida com pessoas, porque ele mesmo vai poder vender o seu produto. Mas não acredito que seja regra, né? Você pode não lidar bem com pessoas e trabalhar com programação, mas eu acredito que seja uma evolução da área, assim como a minha também deve ter outros lados para olhar. E, por exemplo, posso fazer mais gestão de projetos individuais, mas no geral é isso que eu tenho para passar para você. E cada área vai ter seus cursos lá, você vai ter que entender em que rumo você vai tomar. Por exemplo, eu escolhi a área de dados e para poder iniciar na área de dados eu precisei estudar ciência de dados, que é para entender de onde vem a fonte dos meus dados que eu vou analisar. Então, eu precisei dessa especialização. Eu comecei a focar mais nesse cenário de ciência de dados e análise de dados para poder, né, chegar no ponto de ter expertise na área. Então, eu acredito que se você, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de hardware, então é interessante você começar ali com manutenção de computadores. Eu gosto de linguagem de programação. Começar a conhecer linguagens de programações mais utilizadas, por exemplo, o JavaScript, né, que é muito utilizado também, mas o Python também, que é uma versão mais acessível. Normalmente nós da área de análise de dados utilizamos mais o Python, por ser mais simples. Só que a gente também pode estar utilizando para a linguagem de programação, fora das linguagens da qual o pessoal utiliza mais. Só que eu não vou falar com expertise, porque é o que eu falei, não foi a área que eu segui.
Mas agora voltado para infraestrutura, eu falei, manutenção de computadores, é questão de segurança, por exemplo. Então a gente tem também voltado para projetos, já entender os conceitos básicos de projeto. Então tudo vai depender de qual é o seu perfil, qual rumo que você vai querer tomar. Então, a depender disso, você vai estar escolhendo um curso específico ou algo na sua carreira. Entenda o que você faz hoje, o que te traz motivação e tenta aplicar isso dentro da área de TI, e aí você vai entender se é isso o rumo que você quer tomar. Tem conteúdos gratuitos aí na internet para você estar explorando, para ver se é realmente uma área de interesse sua. Mas eu acredito que tendo esse foco de perfil, você já consegue iniciar e tomar a sua decisão. Eu levei 1 ano para tomar a minha, mas eu acredito que talvez você consiga tomar mais rápido, sabendo que a gente tem essas áreas, né, para estar explorando, beleza? Então fiquem aí com o vídeo, até uma próxima. Eu acredito que eu vou estar postando mais por aqui. Esse é só o primeiro vídeo me apresentando, né, no caso eu como pessoa aqui, explicando para vocês o que eu entendo, e em breve teremos mais. É isso, até a próxima, valeu!